E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Cadê aquele fundo, Dri? Lucas 24. Nós vamos ler do 13 em diante. Vou ler o 13, o 14, o 15 e o 16. Nós fomos muito abençoados aqui no culto de manhã. Foi um quebrantamento tremendo no culto de manhã. A presença do Senhor, Ele desceu de uma forma muito grande nesse lugar, aonde houve quebrantamento, aonde houve perdão, e aonde houve então, aonde há quebrantamento e perdão, há a manifestação do poder de Deus. Diz assim o texto, Lucas, capítulo 24, versículo 13, 14 e 15, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Vou repetir o 16. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Preste atenção no que eu quero partilhar com vocês, a palavra que Deus falou comigo e colocou no meu coração. Jesus, ele ficou 3 anos e meio cuidando dos discípulos. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, mas foi assíduo. Foi então integral. Jesus, ele acordava pela madrugada e dormia então à noite. E todo esse processo ele estava ensinando pessoas, ele estava discipulando pessoas e ele estava fazendo milagres. Ele estava então realizando milagres. Essa foi a história de Jesus aqui nessa terra. E Jesus então 3 anos e meio junto com essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus ele morre. Ele se entrega na cruz do Calvário, ele morre. E conforme ele morre, ele fica sepultado por 3 dias para vencer então o plano. E após ele ressuscitar, uns discípulos então eles vão andar, preste atenção nisso aqui. Os discípulos eles vão então andando, e essa distância, algumas Bíblias falam 7 milhas, a outros falam 70 estádios, né? A minha que eu li agora, que é a versão King James, fala de 10 quilômetros. Imagine você, 10 quilômetros aqueles discípulos andaram junto com Jesus, e não conseguiram reconhecer que era o Mestre. Pense comigo e preste atenção, quem aqui é casado há 2, 3, 5 anos ou mais? Você que então mora em uma casa com mais algumas pessoas, você percebe que nós conseguimos, irmãos, perceber até os passos das pessoas da nossa casa. Nós conseguimos, de longe, detectar a voz. Nós conseguimos, de longe, perceber a fisionomia de alguém que faz parte, então, da nossa família. É ou não é? Os casados, aqui os cônjuges. Seu marido, você está deitada na cama, você está deitado na cama, com seus olhos fechados, e de repente, imagine que você tem filhos e filhos já grandes. Você sabe discernir quem sentou na cama, quem deitou na cama, se foi seu cônjuge, ou se foi o filho, ou se foi a filha, e etc e tal. Até o cheiro, por exemplo, fazem 25 anos que eu estou casado com a pastora, 26 anos então, que nós estamos juntos, que nós namoramos 1 ano. E nesses 26 anos que eu conheço ela, até o cheiro dela, não o cheiro de perfume que ela usa, mas o cheiro dela, eu sei. Eu consigo então detectar ela
no tempo que minha visão então alcançar. Eu consigo enxergar ela. No meio de uma multidão, eu consigo enxergar ela. Agora, o que aconteceu com esses discípulos que ficaram e viveram junto com Jesus, sentindo o cheiro de Jesus, vendo os tiques que Jesus tinha, vendo então a forma que Jesus andava, porque Jesus ele tinha uma forma de andar. Uns andam com a mão assim, não é? Outros andam então curvado. Eu não sei como Jesus andava, mas ele tinha uma forma de andar. Cada um tem uma forma de andar. E nesse fato, a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Irmãos, é um negócio louco, não é? Você já parou para pensar? Só que quando a Bíblia traz a revelação, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Nós lutamos com forças espirituais, e aonde eu quero que você compreenda o ponto dessa mensagem. Nós podemos estar com Deus agora. Nós podemos ver as maravilhas de Deus agora. Recebermos o milagre de Deus agora. Sermos curados e transformados agora, nesse exato momento. Só que a probabilidade, se nós não termos continuidade nisso, é nós nos esquecermos da fisionomia do Mestre. É nós perdermos o nível de intimidade com o Mestre. Por que isso? Porque nós lutamos contra seres malignos. Os seres malignos paralisam a nossa vida. Faz com que a gente não enxergue mais. Veja em um casamento quando ele está já arruinado. O marido que prometeu aliança eterna com a mulher. A mulher que prometeu aliança eterna com o marido. De repente o amor parece que já não existe mais. Repare para você ver que coisa louca que é a terra, que é a vida. Os nossos sentimentos, eles mudam muito à medida que nós então caminhamos a nossa vida. E com Jesus não é diferente. Quando eu estou caminhando com Jesus não é diferente. Você percebe que não é difícil você ver uma pessoa que é forte no Senhor, firme no Senhor, presente no Senhor, e de repente não está mais. Voltou para as práticas mundanas. Voltou para então o mundo da qual então ele havia vivido e estado durante então anos e anos. Por que isso? Porque algo cega o entendimento. Algo cega o entendimento das pessoas, a visão das pessoas, a audição das pessoas, a sensibilidade das pessoas. E isso então nós temos que tomar muito cuidado, porque senão pode acontecer com a nossa vida. Para alguns aqui é uma palavra corretiva, para que você possa voltar ao caminho do Senhor e andar nele como deve ser andado. Para outros pode ser uma mensagem preventiva, para que você nunca se esfrie então da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que se você estiver frio, Deus pode te aquecer. Se você estiver quente, Ele te aplaude, Ele então valoriza essa situação que você está. Mas quando está morto, que é o meio da situação, a Bíblia diz que Ele vomita. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos essa sensibilidade com o Senhor. Aqueles discípulos, eu repito, eles viram os milagres, eles sentiram os milagres, eles andavam com o Mestre, mas a visão dele, a audição deles, e o olfato deles estavam fechados. Hoje nessa mensagem nós vamos aprender um ponto, que isso então impede muitas vezes as pessoas de chegarem ao ponto que Deus determinou para elas. E a chamada dessa reunião é uma chamada para nós então liberarmos o perdão. Diga comigo, perdão. Diga novamente comigo, perdão. Então o tema da nossa mensagem desta noite é experimentando a presença por meio do perdão. Nós durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, se nós não aprendermos perdoar, pedir perdão e perdoar, a probabilidade é que nós vamos estar nos distanciando a cada dia mais de Deus. Então pegue seu esboço, pegue aí, nós vamos então para a nossa mensagem dessa noite. Jesus é o Senhor da vida e venceu a morte.
Ele é o Senhor da vida e Ele venceu a morte. Você pode se alegrar com isso? Ele é o Senhor da vida e Ele venceu então a morte. Agora, a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Diga comigo, o aguilhão da morte é o pecado. Isso. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios está dizendo, aonde está você, ó morte? Aonde está a sua vitória? E ele diz assim, olha, a vitória da morte está no pecado. Só que graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Então entenda, eu tenho a vitória por meio de Jesus. Eu tenho a vitória por meio do caminho, do meio do sacrifício que Jesus então fez por mim e por você. E por isso eu tenho a vitória. Essa vitória faz parte da minha vida e faz parte da sua vida. Eu e você temos direito então dessa vitória. Amém? Então, diante dessa situação, experimentando o poder por meio do perdão. Então eu preciso experimentar o poder de Deus, a presença de Deus, por meio do perdão. Se eu não libero perdão, eu não recebo a presença de Deus. Ou a presença de Deus, ela é enganosa na nossa vida. Lucas capítulo 23, versículo 34, é a oração famosa desse texto da crucificação, Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Imagine você comigo a cena. Jesus sendo crucificado, os soldados romanos, as pessoas então da lei, deitam Jesus em uma cruz, cravam um cravo sobre ele, assim, pregos nos pés e nas mãos, e ele fica pregado no madeiro. Eles esticam ele e penduram ele no madeiro, colocam ele então no alto, de um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão, e Jesus então no meio crucificado. Todas as pessoas que prenderam ele do lado, lançando sorte contra as suas vestes, lançando então, colocando então vinagre para ele beber. E Jesus ele olha para o Pai e diz assim, Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Irmãos, essa frase é tão forte, é tão especial, que eu quero que você se entre agora no lugar de Jesus. Se coloque nesse momento no lugar de Jesus. Veja você crucificado, sem fazer nada, crucificado. E você tem direito a um pedido. A oração que você faria era essa? Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem? Será que era essa a nossa oração para aqueles que nos traíram? Será que era essa a nossa oração para aqueles que estão nos machucando, nos humilhando? Ou nós faríamos assim, Deus mata esses desgraçados agora? Qual sou o melhor para você? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Ou mata eles, Deus? Não vou pedir para levantar a mão quem pensou, mata ele, Deus. O outro fala assim, não mata não, Senhor, só aleja. Para mim ver o sangue derramando das suas narinas. É mais ou menos por aí, porque nós somos seres ruins. Nós somos pessoas más. Existe então um espírito que luta contra o Espírito de Deus e o nosso espírito para tentar nos fazer então ser maus. Porque o pecado ele quer então nos fazer ser mal.
Mas a oração de Jesus foi: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque Jesus ele pregava isso. E porque Jesus ele pregava isso, ele cumpriu isso. Entre o que nós falamos e o que nós fazemos é totalmente diferente. Entre o que eu falo e entre o que eu faço. Nós precisamos alinhar esses pensamentos. Porque senão, diante do Senhor, irmãos, Deus ele descortina toda a nossa vida e tudo fica muito claro para as nossas vidas. Olha essa frase do Martin Luther King: o perdão é um catalisador que cria ambiência necessária para uma nova partida e para um novo reinício. Quando eu perdoo, eu estou catalisando, eu estou então atraindo uma atmosfera para que eu possa então avançar, para que eu possa dar uma ignição, para que eu possa dar uma partida, para que eu possa então romper em meio da minha vida. A falta de perdão prende as pessoas e o perdão liberta as pessoas. Não só a pessoa que nós estamos então magoados ou chateados, mas também a nossa vida pessoal. Porque nós precisamos liberar o perdão para alcançar então a vitória. E nós precisamos liberar o perdão para que as pessoas também alcancem a vitória. Então, que você possa ser um catalisador dessa atmosfera. Primeira parte que Jesus então fez na cruz, a primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. Você já foi traído? Não vamos entrar na questão conjugal, porque existem também algumas situações também na questão conjugal, mas vamos pegar mais no âmbito amigável, no trabalho, de pessoas então que se relacionam conosco, ou até mesmo ministerialmente. Você já foi traída alguma vez? Alguém então que você acreditou, eles então te desapontaram? Muito bem. A primeira coisa que Jesus ele fez foi liberar perdão para os seus traidores. Você está disposta em liberar perdão para os traidores? Para aqueles que te fizeram mal sobre a sua vida? De uma coisa certa, pessoas continuarão fazendo mal para nós. E outra coisa, nós precisamos a cada dia liberar perdão, porque o tempo todo nós vamos passar por situações complicadas durante a nossa vida. Enquanto nós vivermos aqui, vai acontecer problemas conosco. Jesus ele foi traído, Jesus ele foi rejeitado, Jesus ele foi abandonado, Jesus ele foi injustiçado, Jesus ele foi tudo que você pensar no modo então de prejudicado, ele foi. E eu e você precisamos compreender que nós não somos e nunca seremos melhor do que Jesus. Se ele foi, nós também seremos. E se nós seremos, a única coisa que nós precisamos é de armas, de mecanismos e estratégias para que nós possamos então vencer essa situação. Eu particularmente, essa mensagem falou profundamente no meu coração, porque eu tenho uma dificuldade, venço ela e luto com ela todos os dias. Foi uma das questões então do 30 semanas do ano passado, que eu então busquei, que é, eu tenho uma dificuldade com pessoas ingratas. Eu tenho uma dificuldade muito grande com pessoas ingratas. E a gente então que acaba tendo uma vida social, nós acabamos acreditando e colocando expectativas demais em pessoas, e de repente nós somos traídos, deixados, abandonados e etc e tal, e isso nos fere muito a nossa vida, e nós vamos carregando traumas durante a nossa existência. Só que nós estamos aprendendo nessa noite que precisamos liberar perdão para essas pessoas. É a única forma de nós rompermos a nossa vida. A segunda coisa que Jesus ele fez foi interceder pelos seus perseguidores junto ao Pai. Jesus ele não pediu a morte, Jesus ele não pediu a vingança, Jesus ele não pediu nada disso. Jesus intercedeu ao Pai. Não é fácil, irmãos. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é uma explosão de maravilhas ou uma
um propósito que você recebe, que você então ganha, que você então tem, etc e tal. Isso não é o evangelho só. O evangelho ele é um pacote. Deus nos dá direitos, mas também nos pede algo. Você entende porque muitas vezes a vida não funciona como deveria funcionar? Cada pessoa que nós temos carregando no nosso peito, no nosso coração, que nos machucou, que nos maltratou, que nos humilhou e que nós não conseguimos libertar e liberar elas, nós estamos carregando pesos em nossa vida. Fardos pesados na nossa vida, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum com esses fardos. Nós precisamos nos soltar disso para seguir uma vida plena e uma vida abençoada em nome de Jesus. Quem está aqui? Está aqui? Amém. Viva como perdoado para perdoar como Jesus. Olha que frase poderosa. Viva como perdoado para perdoar como Jesus. Se você não acreditar que você foi perdoado, você nunca vai conseguir perdoar. Você nunca vai conseguir então liberar o perdão para as pessoas, se você primeiro não entender que Jesus ele perdoou a sua vida. Você poderá experimentar a presença de Deus por meio do perdão quando? Primeiro, reconhecer, primeira lacuna aí dos 5 tópicos que nós teremos, reconhecer a necessidade do perdão em sua vida. Lucas 23:41 diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal algum ou nenhum mal. Eu e você precisamos reconhecer que precisamos de perdão. Quando nós estamos no mundo e nós chegamos diante do altar do Senhor entregando a nossa vida, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas parece que depois nós nos tornamos tão santos, tão puros, que parece que nós não queremos mais pedir perdão. E todos os dias nós temos que pedir perdão. Você faz coisas erradas, irmãos? Você comete algumas coisas que não deve cometer durante a sua vida? Todos nós cometemos. Mas Jesus ele quer que eu e você reconheça a nossa necessidade de pedir perdão. E está tudo bem você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, me perdoa. Senhor, perdoa a minha vida, porque eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro. Quando eu peço perdão ao Senhor, Deus ele libera para a minha vida e para o meu coração, sabe, engrenagens, pontos, uma força para mim poder então continuar a minha jornada, para mim continuar então a minha caminhada em fé. Não vale a pena carregar nada no seu coração. Não vale a pena você carregar um remorso no seu coração. Não vale a pena você carregar um trauma no seu coração. Não vale a pena. Libere todas as pessoas nessa noite e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu decidi, irmãos. Todo mundo é de carne e osso, todo mundo é ser humano, todo mundo sente. E eu decidi: Senhor, eu não quero ter meu coração preso com nenhuma pessoa, porque eu quero todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Então, primeiro passo, reconheça a necessidade de pedir perdão ao Senhor. Segundo, confesse os seus pecados a Jesus. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Confesse os seus pecados. Pecados têm nome. O que você está fazendo? Não faça aquelas orações de atacado: Deus, me perdoa e pronto. Deus, me perdoa, porque eu tenho raiva da Mariazinha. A Mariazinha, ela está mexendo com o meu marido, Senhor. Eu estou com raiva dela, Deus. Meu coração está com raiva e minha vontade é de degolar ela e arrancar as penas dela. Mas, Senhor, perdoa, Senhor. Peça perdão. Fale com Deus. Deus, Ele quer que nós falemos com Ele. Faz aquela oração que você deveria fazer. Deus,
Me perdoa, Senhor. Eu estou com raiva do pastor. O pastor falou um negócio no culto e aquele negócio mexeu comigo. Senhor, me perdoa. Estou com muita raiva dele. Estou pensando até em parar de ir na ilha. Estou com muita raiva dele. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor quando você deseja o mal de outra pessoa. Que uma jamanta passe em cima dele. E eu veja ele partido. Deus está revelando alguns sentimentos aqui nessa noite. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E a Bíblia diz que do seu coração procede a fonte da vida. É do teu coração que procede a fonte da sua vida. Da forma que está o seu coração, resplandece então a sua fisionomia. Resplandece então a sua alegria. Que você possa realmente confessar os seus pecados diante do Senhor e pedir para Ele então libertar e liberar a sua vida em nome de Jesus. Terceiro, confiar no perdão completo dado por Deus. Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Confie no perdão completo dado por Deus. Existem pessoas que não confiam que Deus perdoou. Existem pessoas que têm ou teve um problema tão grande no passado, cometeu alguma coisa tão ruim no passado, já pediu perdão, mas não consegue entender que Deus perdoou. Não importa o que você fez no passado, não importa quão terrível foi então a sua vida. O que importa para Deus é se você tem um coração generoso, se você tem um coração, então, sabe, arrependido diante do Pai. Veja e repare, a Bíblia fala que Deus chama um homem chamado Davi como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi um homem que matou centenas de milhares de pessoas nas guerras. Davi, ele poderia dormir com todas as mulheres que ele podia então ter ali dentro do seu palácio. Mas ele olha então para fora, deseja uma mulher chamada Betseba, manda chamar ela casada, manda chamar ela. Ela então vem, ele dorme com ela, gera um filho então com ela. Se não bastasse a história por aí, terrível, ele ainda pega o seu marido, põe na frente da batalha, ele comete então um homicídio com o marido de Betseba. E Deus chama um homem desse de um homem segundo o coração dele. E aí eu paro para pensar, ou o perdão de Deus não tem limites, ou Deus é maluco. É ou não é, Jesus? Pensa. Ou o perdão de Deus não tem limite, ou Deus então errou. Como Deus não erra, o perdão dele não tem limite. Então, baseado nisso, nós precisamos compreender que, indiferente daquilo que aconteça conosco, indiferente da forma da qual nós estamos vivendo, se hoje você pode ter entrado aqui, irmãos, nesse templo, com o seu coração todo enraivecido, todo entristecido, todo magoado, todo entediado, ou com ódio de alguma pessoa, mas se hoje você chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso, eu estou vivendo isso, Deus, Ele vai perdoar e vai zerar a sua conta. Ele vai zerar a sua conta para que você possa avançar. Não importa o nosso passado, que Deus Ele quer um posicionamento no presente para nós rompermos para o nosso futuro. Então você precisa confiar que você recebeu o perdão de Deus.
Senão você vai viver mendigando o perdão de uma coisa que Ele já te perdoou. E a Bíblia diz que dos seus pecados Ele não se lembra mais, as coisas velhas se passaram, a velha criatura morreu, você se fez novo em Cristo Jesus, e nós somos salvos por Ele. Então, amados, essa é a palavra, esse é o entendimento que eu tenho que ter, que você precisa ter no teu coração. Quantos estão aqui? Digam amém. Olha essa frase do Steven Furtick: o perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também mantém você nela. Tem pessoas que estão andando torto porque não perdoou. Tem pessoas que não estão conseguindo avançar porque não perdoou. O perdão te coloca você na estrada certa e faz você se manter nela. Perdoe, decida perdoar hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Quarto, decida perdoar os seus ofensores. Essa é a parte mais difícil. Pedir perdão é bom, confessar os pecados é bom, acreditar que Deus nos perdoa é bom, mas perdoar os nossos ofensores. Mateus 6,14 diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Nós precisamos perdoar os nossos ofensores. Olhe para cá e preste atenção que eu quero fazer aqui trazer para você aqui uma passagem da Bíblia. A Bíblia diz que um homem, Jesus ele contando essa parábola, né? Um homem chega então e ele está devendo para um rei, para um senhor. Vamos colocar aqui, vamos trazer aqui um número aqui para a nossa vida. Esse homem devia 10 milhões de reais para esse senhor. Quantos milhões de reais? Ok, 10 milhões de reais ele devia para esse senhor. E ele chega então, o senhor chega para cobrar ele diz assim: eu não tenho como pagar. O senhor não pode perdoar a minha dívida? E esse senhor olha para ele e diz assim: eu vou perdoar a sua dívida. Eu vou então perdoar, e você então está liberado. Esse homem recebe o perdão de 10 milhões de reais. E ele encontra com uma pessoa que devia para ele 100 reais. Quanto que essa pessoa devia para ele? 100 reais. E a hora que ele chega nessa pessoa que devia 100 reais para ele, ele diz assim: cara, eu vim cobrar você, vim receber de você. Aí o outro diz assim: eu não tenho como te pagar, o senhor não pode me perdoar essa dívida? Ele acabou de receber o perdão de 10 milhões de reais. E ele diz assim: não vou perdoar a sua dívida. Ele bate nesse homem, ele maltrata esse homem, ele fere esse homem. E Jesus então, ele coloca então tudo isso, e ele diz assim: quando esse senhor que perdoou 10 milhões, vê esse outro não perdoando 100, diz assim para os seus oficiais: pega ele, prenda ele, ele não pode continuar livre. Será que essa história se parece com a nossa vida? Pensa num número que você teria que pagar pelos seus pecados. Pense em um número se você tivesse que pagar em dinheiro por aquilo que você fez de errado hoje. Quantos milhões de reais seria que você teria que pagar hoje por todas as coisas que você fez de errado? Quando você chega diante de Jesus, você é como aquele senhor, você fala: Senhor, eu não posso pagar. Aí ele fala assim: não, mas o sangue do meu filho já pagou por você, está tudo certo, sua conta está paga. Aí você olha para o irmão que não falou com você. Você olha para um irmão que não te cumprimentou, você apenas, ou que fez alguma coisa que você não gostou, e aí você fala assim: eu vou dar um pau nele. Será que não é a mesma história? E quando você tem esse sentimento com esse irmão, o que acontece? A prisão chega para a sua vida. Você está entendendo por que algumas coisas não desatam na sua vida, meu irmão? Você está entendendo por que algumas coisas não desatam na sua vida, minha irmã? Ele te perdoou.
Deus te perdoou. Entregou o sangue do filho dele, inocente, para perdoar os seus pecados. E por que você ainda teima em prender pessoas na sua vida? Libere essas pessoas. Perdoe essas pessoas. Permita que essas pessoas tenham a vida delas a seguir. Você vai continuar sendo traído, você vai continuar sendo deixado para trás durante a sua vida. E a opção que nós temos é aprendermos a perdoar pessoas. Essa frase, o perdão liberta e libera pessoas na jornada da sua vida. Vamos repetir todo mundo junto no 3, 1, 2, 3. Forte isso? Olha essa outra frase: perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganharmos a guerra contra a amargura em nossos corações. É fácil pedir perdão, mas não é tão fácil liberar o perdão. É fácil querer muito de Deus, mas é difícil nós queremos então que o próximo avance. Preste atenção em uma história que está nesse livro, do pastor Steven Furtick, que, se você quiser ler junto conosco esse livro, você vai ver essa história mais definida, que eu vou contar ela meio por cima para você. Talvez você se identifique com alguma coisa desse tipo. Existia uma jovem garota, e essa jovem garota então, ela tinha um sentimento para com seu pai. E o sentimento que ela tinha para com seu pai, porque o seu pai era um homem muito enérgico, muito então firme, muito então rude. E essa garota tinha um sentimento com ele, tinha o coração preso com o pai. Por ela ter um coração preso com o pai e não ter um relacionamento bom e saudável com o pai, ela encontra um garoto então na escola. E o garoto vai e promete para ela, diz para ela que ela era a princesa, que ela era então a pessoa para ele casar, que ele e tal, e faz todo aquele charme na vida dessa moça. E a moça então iludida vai para a cama com esse rapaz. Depois que ela dorme então com esse rapaz, ela descobre que esse rapaz tinha caso com outras meninas também da escola. 2 traumas agora aqui existiam. O trauma contra o pai e o trauma contra então o primeiro namorado que tirou a virgindade dela, prometendo para ela algo. Ela tinha 2 traumas aqui. Se não bastasse essa história ter terminado dessa forma, essa garota ela decide então se mudar e estudar fora. E quando ela decide se mudar e estudar fora, ela começa então a prometer uma vingança para o pai e para o namorado, o ex-namorado. E ela começa a se relacionar com homens para poder então ter dinheiro. Ela chega num patamar de ser uma prostituta de luxo, ganhando então um bom valor por dia. E à medida que ela fazendo isso, a cada dia seu coração mais triste, a cada dia seu coração mais fechado. Ela então recebe uma outra proposta de um homem que então dorme com ela algumas noites e chama ela para se mudar para uma certa cidade. E ela aceita esse desafio porque o homem havia prometido se casar com ela, tirar ela daquela vida e etc e tal. E ela se muda para essa cidade junto com esse cara. Nas primeiras semanas que ela mora então com esse cara, ela descobre que ele era um cafetão. Que ele ia então agora colocar ela para dormir com outros homens para ele ter o dinheiro. Olha quantos traumas na vida dessa jovem. Essa jovem então ela começa e ela desenvolve então uma doença, porque o câncer é uma das doenças que vem pela linha do ódio. E se você não sabe, e se você tem ódio de alguma pessoa, você está muito provável a cometer ou contrair então, desenvolver essa doença chamada câncer, porque isso vem através de uma raiz de amargura dentro de cada um de nós. Diga, Deus me livre disso. E essa moça então, ela desenvolve então esse câncer. Ela então faz o tratamento, perde tudo que tem. Acaba-se então com a vida dela, praticamente. E ela então vai para as drogas, cocaína, heroína,
estado do poço, fundo do poço, um caso terrível. No fundo do poço ela olha e diz assim: Senhor, porque assim, um abismo chama outro abismo. Não pense para você que o que está ruim pode ficar do mesmo jeito, que vai continuar, que o que está ruim pode piorar. Porque o abismo ele vai então puxando outro abismo, o diabo não brinca. E naquela medida então do tempo, aquela moça ela faz a seguinte oração, um dia sozinha, ponto de ter uma overdose. E ela diz assim: Senhor, se o Senhor existe, me tira dessa vida. Foi o ponto que bastou para Deus resgatar aquela moça. Imediatamente Deus começou a trazer a clareza para aquela moça. Aonde estava o problema dela? O problema dela estava porque ela não havia perdoado o pai e porque ela não havia perdoado então o primeiro namorado. Se passaram anos e essa moça só sofreu por causa dessas duas liberações que ela precisava fazer. E Deus começou a trabalhar no coração dela até que ela liberou o perdão para o pai. Até que ela liberou o perdão então para esse outro homem, o namorado, o primeiro namorado da vida dela. E ela conseguiu ter essa liberdade. E ela então foi viver uma vida então diferenciada. Foi então andar e seguir os princípios do Senhor. E diz o livro então que essa moça até fundou organizações para ajudar outras meninas a saírem dessa situação. Um trauma do passado afetando então o futuro. O que pode ter acontecido na sua vida para você então talvez estar com seu coração preso de alguma situação aí que aconteceu com você? Quinto, nós devemos aceitar perdoar sem limites o nosso próximo. Nós não podemos ter limite para perdoar o nosso próximo, porque diz a Bíblia: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Jesus então respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Diga assim comigo: o perdão não tem limite. Nós precisamos perdoar todas as vezes que acontecer algum tipo de problema para a nossa vida. Perdoe gratuita e generosamente, como Jesus então fez. Não espere receber nada em troca quando você libera o perdão. A escolha do perdão é a escolha da libertação. Quando você escolhe perdoar, você está escolhendo se libertar. Escolha perdoar no padrão da cruz. E o perdão da cruz é baseado no amor de Deus. Primeiro, Deus perdoa imediatamente. Diga comigo: Deus perdoa imediatamente. Amém? Então escreva imediatamente aí no seu esboço. Segundo, Deus perdoa completamente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Terceiro, Deus perdoa repetidamente. Aleluia. Quarto, Deus perdoa gratuitamente. Eu coloquei aí no telão aí para você, agora fica mais fácil para você poder então marcar. Os 4 pontos aí, está no telão aí para você aí, né? Deus perdoa imediatamente, completamente, repetidamente, gratuitamente. Você pode repetir comigo essas frases, a hora que eu falar Deus perdoa, você vai falar primeiro e assim por diante. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Deus te perdoa agora, tudo e sempre de graça. Receba o perdão de Deus no seu coração, para que você possa perdoar outras pessoas em nome de Jesus, amém? Olha essa frase de Francis Bacon: a vingança nos torna igual ao ofensor, e o perdão nos torna superior a eles. Quando eu decido me vingar de alguém que me fez mal, eu estou então me tornando igual a ele. Quando eu decido perdoar, eu me torno superior a ele. Lindo isso, hein? É ou não é? Isso é lindo ou não é? E também essa frase: o perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento de cura. O perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento de cura.
Se você não perdoar, irmãos, a sua vida vai ficar amarrada, sua vida vai ficar presa, sua vida vai ficar então fechada. Quem você deveria perdoar hoje? Tem pessoas que vivem uma vida difícil porque o cônjuge traiu lá atrás. Libera isso, irmão. Você decidiu viver com essa pessoa? Vamos seguir o barco. Perdoa aqueles que te ofenderam. Perdoa aqueles que devem para você e você fica com o coração preso. Aqueles que você sabe que vai pagar, ainda tudo bem, mas você sabe que não vai pagar, perdoa, libera esse negócio, irmão. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que, na época que nós tínhamos a loja de imóveis, logo depois nós trocamos a chácara com o Joel, num caminhão que a gente tínhamos, e nós pegamos a chácara dele aqui na Neide. Eu tinha uma cômoda grande, com milhares de reais em notas promissórias de pessoas que haviam comprado e não havia pago. E eu olhava aquilo lá e eu dizia assim, eu não posso ficar com esse negócio assim. Um dia eu cheguei lá enfesado, ou abençoado, não sei, talvez abençoado. Tirei todas aquelas promissórias de dentro daquelas gavetas, fiz uma fogueira e pus fogo em tudo. De vez em quando, até hoje, chega alguma pessoa e fala assim, eu tenho uma conta lá, assim, assim, assim. Quanto é que era? Tanto. Tá bom, pode pagar isso aí, tá tudo bem. Quis me livrar daquela situação. Quis deixar aquele trem para trás. Sabe por quê? Porque as prisões não fazem bem para a nossa vida. Quem você deve perdoar? Quem são as pessoas que cruzaram o seu caminho, te fizeram mal e você precisa liberar perdão? Recline a sua cabeça um pouquinho, nós vamos ministrar a ceia do Senhor para você.